é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade, buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça, diversidade, aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 12h09 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Eu ontem fui mordida por um mosquitinho do Botox. Brinquei com a Neuza, não sei o que aconteceu, mas enfim, em algum lugar eu fui picada e de repente comecei a sentir esse lado do meu lábio inchando. Aí falei para a Neuza, eu acho que eu vou contratar esse mosquitinho do Botox para ele morder aqui do outro lado, fazer umas mordidinhas aqui embaixo, assim a gente fica com a boca mais cheinha, que é uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, mas não vou fazer, e perde essas ruguinhas que a gente vai ficando aqui em cima nos lábios. Mas eu não sei que bichinho que é esse, mas enfim, ele picou e tá esse inchadinho. Como mulheres são muito observadoras e hoje a gente é vista, então tô só contando, isto não é um botox, isso é um botox natural, feito por um mosquitinho que eu não sei qual é, mas enfim, que deu uma reação alérgica aí. Mais paz e menos irritação. Me chamou muita atenção esse artigo da revista Vida Simples, de junho de 16. É de uma amiga que tem assinatura, e quando eu vi na casa dela, eu pedi emprestado, porque tenho certeza que todos nós estamos buscando muito mais paz e muito menos irritação. A irritação existe? Existe. A indignação existe? Existe, necessaríssima, faz parte, né, da nossa vida, da nossa existência, da nossa apropriação, né, do que é dignidade humana. Então, por favor, Sadão, quero sim um pouquinho d'água. Tô com um bichinho do ran-ran começando a atacar. Esse período do ano de mudança de estação, eu começo a perceber isso. Tem uma secura, né, que vai acontecendo, e daí a garganta fica irritada. Mas enfim, apesar dessa irritação, muitas vezes totalmente compreensível, obrigada, Sadão, totalmente compreensível, totalmente aceitável, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer com a gente mesmo, especialmente as mulheres que se sentem muito, entre aspas, culpadas quando estão impacientes, quando estão irritadas, porque a gente tem aquela coisa ainda da cultura feminina, que a gente tem que estar sempre de boa, sempre compreendendo todo mundo, sempre muito acolhedora. Sim, é bom, acho que faz parte, né, do nosso papel de pacificadora no mundo doméstico, né, no mundo da relação mais próxima com a nossa família, com os amigos, no trabalho, na rua, né? Mas nós também nos irritamos, ficamos impacientes, nos indignamos e precisamos abrir espaço aqui dentro da gente, minimamente, para aceitar e acolher esses sentimentos que também fazem parte da nossa riquíssima flora de sentimentos e emoções, né? É melhor a gente aceitar, né, e falar, eu estou assim hoje, desta maneira, e eu acolho esse sentimento e continuar o dia, do que não aceitar e começar a brigar consigo mesmo, que daí a coisa fica bem pior, dá uma ressaca. De repente a vida parece estar fora de controle,
e você se sente irritado, sem paciência e infeliz. Entenda o que detona esse processo e como transformar essa sensação tão desconfortável. É desconfortável a gente se sentir irritada muito tempo. É desconfortável mesmo, é verdade. Lembra do bichinho do ran-ran? Segundo um antigo comercial da TV, esse bichinho se aloja na garganta e nos obriga a pigarrear, o meu caso aqui, né? Para reduzir o incômodo provocado pela sua presença. Mas o que aquela propaganda feita para vender pastilhas não contava é que o metafórico bichinho às vezes se instala na alma. Como a irritação que provoca na garganta, ele também é o responsável por uma dor que raspa, uma desagradável sensação de areia, um sentimento difuso que nos diz que nada está bom do jeito que está e que isso é quase insuportável. Vivi isso uns dias atrás, eu acho que por isso que eu tô com um restinho de bichinho do ran-ran aqui. Vamos precisar no sentido de deixar bem claro, vamos precisar bem esses sentimentos. A irritação não é uma raiva que explode como um trovão, mas uma emoção contida dentro de um caldeirão que ferve. Com a ausência de pastilhas ou bálsamos para aliviar essa insatisfação da psique, nos tornamos impacientes, intolerantes, ansiosos, mal-humorados e deprimidos. Agora vem a boa notícia. 2 pontos. Se é possível acabar com o bichinho do ran-ran quando ele agride o corpo, também é possível eliminá-lo ao atacar a alma. Para isso, é preciso rastrear, seguir como ele age e como se infiltra em nossas defesas. Vamos ver também como a irritação se torna forte com o nosso auxílio e como identificá-la quando ela resolve se camuflar. E muitas vezes a gente camufla direitinho muito tempo, hein? Por último, vamos ter à mão os equivalentes emocionais aos bálsamos e pastilhas, assim como as vitaminas, para tornar a alma mais fortalecida. Quando esse bichinho é descoberto, fica até mais fácil acabar com ele. É o que vamos ver em seguida. O reino do coração. Primeiro vamos conhecer onde nasce a irritação. E a tradicional medicina chinesa, tão nossa amiga, pode auxiliar muito nisso, pois ela se refere aos circuitos energéticos do corpo e como eles influenciam nossos estados emocionais. É uma medicina milenar que trata do corpo físico, emocional, mental e espiritual. Enfim, ela é uma medicina integrativa. Eles estão profundamente interligados, diz o acupunturista Rodrigo Bittencourt, de Petrópolis, que tem mais de 20 anos de prática com acupuntura e medicina chinesa. E a primeira revelação de Rodrigo é bem curiosa. A irritação, diz ele, difere muito da raiva. Ela faz parte de um circuito energético diferente. A irritação nasce no coração e é uma emoção relacionada ao elemento fogo. Vocês lembram que outro dia eu falei que dentro da medicina chinesa, né, eles olham os 5 elementos que fazem parte da natureza, né, do universo e da nossa natureza humana, né, o fogo, a terra, a água, o ar e a madeira. E cada um deles tem um princípio, né, deve ter um equilíbrio, e a relação entre esses 5 elementos é o que nos faz com pessoas com saúde, né, com bem-estar, com conforto mental, físico, emocional e espiritual. Ela é mais existencial. A irritação continua
contínua, em maior ou menor grau, como se fosse um sentimento de fundo, relacionado mais à essência da pessoa do que uma resposta imediata a algo que acontece. A irritação pode até se tornar crônica e se transformar numa característica da personalidade, uma pessoa irritadiça. Conhece uma pessoa que é irritadiça? Pois é. Já a raiva se origina no fígado. Então, a irritação se origina do elemento fogo, que tem a ver com o coração. E a raiva se origina no fígado. É totalmente reativa, explosiva, agressiva e momentânea. Ela é impulsiva, né? É ligada ao elemento madeira, cuja combustão é rápida, né? Já viram madeira pegando fogo, né? É rápido. E nem é preciso dizer que a causa da irritação é interna. Algo que existe em mim é que detona o processo e não o que acontece fora. É alguma coisa que está dentro da gente, né? E que detona a irritação, faz parte da nossa essência. É por isso mesmo que nos irritamos com coisas bobas, na maioria dos casos sem sentido. Ela é uma reação desproporcional ao que acontece externamente por conta de um desequilíbrio interno. Então a gente tem um desequilíbrio interno, né? E rapidamente a gente entra numa resposta irritada, né, por conta de alguma coisa externa que aconteceu. E essa reação é desproporcional, né? Às vezes é uma coisa pequenininha, como ele falou, boba, né? E a gente tem uma reação. Para a antiga medicina da China, todas as desordens da saúde nascem na mente. A mente para os chineses chama-se Shen, S-H-E-N, Shen. Acontece que para os chineses a mente fica, sabe aonde? No coração. O cérebro seria apenas um decodificador do que o coração diz e pensa, afirma Rodrigo. Para essa medicina milenar, é no coração onde está a sede do espírito, da essência, dos pensamentos. A irritação é bem importante, pois prejudica o que temos de mais sutil e etéreo. Mas o que faria o coração se desequilibrar e se tornar irritadiço, já que a irritação é um sentimento que brota do coração? Excesso de sua própria energia, ou seja, muito fogo, agitação mental e excesso de pensamentos. O coração feliz é aquele que emite uma alegria serena e tranquila, afirma o acupunturista. Não é euforia, mas uma irradiação harmoniosa de paz e contentamento. Portanto, tudo o que ajuda esse conjunto, meditação, oração, contemplação, práticas físicas tranquilas como yoga e tai chi, acupuntura, boas leituras, momentos de calma na natureza, caminhadas, contribui para a volta do seu equilíbrio. Vou repetir. Portanto, tudo o que ajuda esse conjunto, a meditação, a oração, a contemplação da natureza, contemplação de uma flor, de uma criança brincando, né, de um casal de idosos namorando, conversando, práticas físicas tranquilas como yoga e tai chi, acupuntura, boas leituras, momentos de calma na natureza, tudo isso contribui para a volta do seu equilíbrio, do equilíbrio do coração, que é a sede da nossa mente. Receber e dar carinho, ser doce nas palavras, colocar mais afeto no que se faz, ou massagens com óleos adocicados, também são ações que podem ser consideradas como xaropes emocionais. O doce, segundo a visão chinesa, é um sabor ligado ao elemento terra, que tem a propriedade de suavizar
e refrescar o elemento fogo. É muito interessante a gente ir compreendendo devagarinho, porque é um estudo profundo, né? Essa relação entre os elementos e como, inclusive, os sabores podem ajudar a acalmar, né, um elemento que estava muito destacado. No caso do fogo, né, se você entra com um doce, o sabor doce, ele acalma o excesso de fogo do coração, ajuda, né, a acalmar. Mas cuidado com muito açúcar. Para se equilibrar, o organismo pode gerar, sabe o quê? Tá essa época então de Páscoa, uma compulsão por chocolates. Então é perceber isso. De repente, quando o seu corpo está querendo muito chocolate ou doce, é porque o seu corpo está falando para você: eu estou precisando suavizar esse excesso de fogo que tem aqui no meu coração, que é o elemento do coração, é o fogo. Para isso, a gente precisa de alguma coisa do elemento terra, que seja, por exemplo, o sabor doce. Mas cuidado, porque se você abusar, você vai criar um novo desequilíbrio. Outro remédio essencial é falar, desabafar com verdade e lucidez. Não é falar qualquer coisa, de qualquer jeito, falar por falar. Não, falar se apropriando daquilo que você está sentindo. Como você sente a sua irritação? O que ela traz para você? Né? Deixar claro isso, por palavras de verdade e lucidez. Não é o responder irritado, mecânico, mas a fala que traduz uma sinceridade profunda. Olha, não gostei dessa atitude que você teve comigo. Amo você, mas detesto esse jeito que você me tratou. Isso me deixa profundamente aborrecida e irritada. Essa é uma fala verdadeira e profunda, né? Porém, vamos admitir, às vezes essa conversa aberta, às vezes é impossível. Quando esse é o caso, Rodrigo sugere que a pessoa vá para um lugar isolado na natureza e experimente, eu também sugiro muito e faço isso, cantar alto ou até mesmo gritar. Se a pessoa ou as pessoas com as quais você está profundamente irritado não estão no momento para poder ouvir verdades e você também não quer aumentar o seu aborrecimento ou a sua irritação, faça isso. É muito bom, gente. Ir para um lugar calmo, cantar alto e gritar, ou mesmo dentro do carro. Pega uma estrada para a roça, fecha os vidros e canta dentro, ou grita dentro, o que você quiser, sabe? Porque ali você não vai estar machucando ninguém, incomodando ninguém, e você vai dar livre expressão, né, para esse excesso de energia que está dentro de você e que precisa sim vir para fora. Por que não? Por que não? Dá um alívio imediato, garante. Mais efeitos do excesso de energia no coração. Quais são esses outros efeitos do excesso de energia no coração? Um falar superficial e abundante, quase histérico, vontade compulsiva de comer e comprometimento da circulação sanguínea, manifestado pelo surgimento de varizes. Em outras palavras, a irritação pode vir junto com outros sintomas físicos bastante explícitos, sinal de que o excesso de energia é tanto que já transbordou para outros pontos do corpo além do coração. Para que isso não aconteça, Rodrigo sugere evitar comidas picantes relacionadas ao elemento fogo e, pasmem, reduzir bastante o tempo na internet, na televisão ou no celular. Escutaram? Reduzir comidas picantes e reduzir bastante o tempo na internet, na televisão ou no celular. As imagens em movimento e a excessiva estimulação mental são associadas ao fogo,
melhor diminuir o uso. Lógico, você já está com excesso de fogo, já está pensando demais, já está com agitação mental e ainda vai continuar, né, poluindo a sua visão com excesso de movimento, que aumenta ainda mais esse desequilíbrio do fogo, você vai estar chamando uma coisa ruim para você, né? Portanto, quando você perceber que você está com essa agitação mental, irritada e excesso de pensamento, coloque um pouco de lado a internet, o celular ou a televisão. Melhor diminuir o uso, né? Viver em lugares altos e mais frios, como as montanhas, também ajuda. Tudo isso faz bem, mas a acupuntura ainda é a forma mais direta e fácil de esvaziar o excesso de energia yang no nosso principal órgão vital. Bom, já temos uma boa quantidade de indicações sobre como diminuir a irritação, segundo o olhar da medicina tradicional chinesa. Agora vamos conhecer uma pessoa que andou 10 anos de mal com o mundo. Heloísa Capelas passou anos desejando ser mãe de uma menina. Já tinha até um nome, Beatriz, aquela que traz a felicidade. Quando engravidou, não via a hora de enfeitar a menina, passear com ela. E Heloísa realmente pôde realizar o que tanto desejava durante 1 ano e 8 meses, até Beatriz ter sua primeira convulsão. Heloísa já estava grávida de 7 meses da segunda filha, quando seu sonho ruiu. Quando voltou do coma epilético, Beatriz já não era mais a mesma. Chegava a convulsionar mais de 20 vezes em um único dia. Teve seu lado esquerdo paralisado e a crise ainda deixou um comprometimento mental. Eu não aceitava aquilo, diz Heloísa. Cuidava, me dedicava ao máximo, mas queria Beatriz, né, de volta como era. E foi o que ela realmente tentou durante 10 anos, ao procurar e experimentar terapias físicas, psicológicas, espirituais, para que a filha voltasse ao normal. A frustração era imensa e sua irritação correspondia a ela. Frustração, sensação de impotência, medo e culpa são potentes ativadores da irritação. Heloísa brigava por tudo e com todos nesse período. Seu casamento quase naufragou. Não tinha paciência com os pais, que a ajudavam com os outros filhos, vieram mais 2, depois da Beatriz, nem com as próprias crianças. Ela nem tinha ideia do que estava acontecendo consigo mesma. O autoconhecimento, como sempre, foi fundamental para Heloísa Capelas nesses anos de briga consigo mesma. Aos poucos, entendeu o que acontecia e o mais importante, para que tudo aquilo. É fundamental perguntar, e o mais importante, para que tudo aquilo? É fundamental perguntar o motivo, porque determinada circunstância se apresenta, e não só o porquê. Acredito num universo inteligente com significado. O para quê nos diz o que temos de aprender com uma situação. Nossa consciência pode evoluir e se ampliar com o que nos acontece, mesmo se o desafio for enorme. Ao fazer uma terapia durante 7 dias consecutivos, conhecida como processo Fischer-Hoffmann, Heloísa finalmente conseguiu se perdoar e aceitar Beatriz como era, e continua sendo, aos 33 anos. Foi um imenso alívio. Mais consciente, se especializou na terapia e hoje é diretora do Centro Hoffmann do Brasil e escreveu um livro, O Mapa da Felicidade, da editora Gente. Escolhi o exemplo de Heloísa dentre muitos, porque no caso dela é evidente que podemos aprender e devemos,
com a irritação. Se prestarmos atenção nela e descobrirmos o que a detona, nos libertamos, mas também podemos ajudar a libertar outras pessoas. Essa emoção negativa pode ser útil, portanto, pois sinaliza o que dentro de nós ainda não foi resolvido. Uma ferramenta que pode nos ajudar a ter mais consciência de nós mesmos e a evoluir. No caso da Heloísa, ficou claro, ela não aceitava ter perdido essa filha, que estava indo tão bem, evoluindo tão bem, e de repente apareceu com uma convulsão. Isso cortou, modificou os planos dela, de cuidar, de enfeitar, de passear dessa filha, e a não aceitação fez com que ela, não aceitação dentro dela, fez com que ela se tornasse uma pessoa profundamente frustrada e irritada. Só quando ela pôde perdoar-se, é que ela retomou esse bom relacionamento com ela mesma, em primeiro lugar, que é o mais importante, e com seus familiares, os filhos, os pais, o companheiro, Os autores americanos Leonard Schaff e Susan Edmiston nos propõem um exercício de imaginação bem interessante no começo do livro A Vaca no Estacionamento. Olha só o nome do livro. Vamos supor que você entre numa garagem de supermercado, louco para pegar a única vaga que sobrou. De repente, um carro passa na sua frente e entra naquele lugar. Já aconteceu isso, E você está pronto para espumar de raiva com isso. Mas os autores lançam uma pergunta. E se fosse uma vaca que tivesse ocupado o lugar? Você estaria tão irritado assim? Para a maioria das pessoas, o encontro inesperado com uma vaca que toma a sua vaga no estacionamento poderia gerar uma sonora gargalhada. Afinal, é uma surpresa engraçada, inusitada. Mas por que você se irrita com o carro e acha graça da vaca? O que Leonard e Susan nos dizem é que não há uma diferença objetiva entre os cenários. Em ambos, você seria obrigado a encontrar outro lugar para estacionar. Então o problema está dentro de você e não fora. E não importa se você tem razão ou quem fez o quê. Objetivamente, o resultado é o mesmo. A única coisa que muda é sua reação ao acontecimento. Em outras palavras, ninguém é a causa de nossa irritação. Ela é inevitável. A irritação começa e termina dentro da gente mesma. Alguém até pode dizer que o outro motorista tinha a intenção de prejudicar e a vaca não. Tadinha da vaca, Mas essa versão não é tão simples assim. Muitas vezes alguém faz, sem perceber, algo que parece agressivo, mas que não é intencional. Quantas vezes nos surpreendemos com a reação magoada de uma pessoa quando não tínhamos a mínima intenção de ofendê-la? Perguntam os autores. O outro motorista também pode ter outro bom motivo, uma emergência, por exemplo, ou ser distraído, ou achar que tinha razão, que foi você que dormiu no ponto. Em resumo, o propósito pode não ter sido nos prejudicar diretamente. Por outro lado, tem gente folgada também que não respeita limites. Tem. Mas em qualquer um dos casos, o problema não é o outro, somos nós. Nossa ação é reativa. Esquecemos que sempre podemos agir de uma maneira não tão mecânica diante de uma determinada situação. Temos uma escolha, nos irritarmos ou não. Nós temos escolha. Parece enlouquecedor isso, mas é real. E como reagir num primeiro momento de forma a não cair na agressão? Respirar fundo já nos coloca de forma diferente na situação. Expirar e inspirar profundamente acalma. Outro
Virando a página. Outro recurso é estar no MAI, um pequeno intervalo de tempo entre duas ações, um conceito precioso encontrado nas artes marciais chinesas, como o Aikido. Em outras palavras, não é preciso responder imediatamente a uma provocação. Esses segundos sem ação nenhuma podem lhe poupar um desastre e normalmente nos poupam. Quando resolver agir, não será mais de maneira reativa, mas com domínio da situação. Considere depois que não é necessário levar as coisas para o lado pessoal. É melhor não dar tanto peso ao acontecimento. Nos irritamos muito facilmente por coisas sem importância, diz a psicoterapeuta paulista Ana Paula Nascimento. Já temos 2 ou 3 gerações de gente mimada que lida mal com as frustrações, e a irritação pode surgir de reivindicações absolutamente descabidas. Pois é, antes de espernear, é melhor pensar, respirar, expirar, acalmar-se. Tenho mesmo razão de estar assim tão irritada? Posso falar com o outro com firmeza, mas com tranquilidade e permanecer dentro desse estado pacífico, sem me importar com o que for dito pelo outro. Não se esqueça, temos sempre uma escolha e, no geral, é melhor optar por baixar a guarda e iniciar um diálogo com mais racionalidade e estabilidade do que ceder a impulsos emocionais reativos. Na reação, você faz o que o outro quer. Na ação consciente, faz o que almeja e ainda não se perde pelo caminho. E o resultado vai ser mais positivo do que um ranger de dentes. Vai ser um encontro com um bom sentimento de paz e menos irritação. São 12h40. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês, uma excelente Páscoa, com tempo para descansar, para acalmar a mente, o coração, comer chocolate, mas nem tanto, né? E ter bastante tempo para caminhar, acalmar-se, dialogar e deixar a vida acontecer cada vez melhor. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Ângulo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença. Não saia daí, Sintonia volta já. Experiencie a BASF ao criar